Olá, estamos mais uma vez. Então, eu espero que entendam mais sobre o que a gente falou na semana passada, a importância da tefilá, a importância de se conectar, né, com a tefilá. A tefilá é uma das coisas que a gente tem de super importante para acabar com a depressão. Quem conversa com Hashem, ele traz as curas da depressão. Então, essa é minha visão sobre como que é tratar a depressão. Semana passada, a gente começou a falar sobre Modeh Ani Lefanecha Melech Hai Vekayam, uma oração que a gente agradece, a alma retorna ao nosso corpo. Né? A gente falou bastante. Quem quiser aprender mais alguma coisa, vai lá no vídeo, lá no YouTube, né? Ou clica aqui em cima, ou aqui embaixo, vai ver a continuação dessa aula. Seguindo ela, a gente vai dar os próximos passos dessa tefilá, que é linda, no Sidur, né? Que é a lavagem das mãos. Né? Em inglês é washing the hands. Olha que legal. In the morning. A gente faz as lavagens das mãos quando acordamos. Né? Quando acordamos. Então, dando continuidade a essa alahá, alahá prática, a gente fez o Modeh Ani, voltou a alma, a gente vai ter que tirar a tumá. O que é tumá? As impurezas, né? As impurezas que a gente, quando volta... É sujidade. As impurezas que a gente tem, que a gente recebe, quando volta e recebe pela noite. Então, é muito importante, quem está aí no Brasil, ou quem tem como comprar um pote de Netilat Yadayim. Aqui, isso aqui é importantíssimo estar numa casa de judeus. Eu boto parve, geralmente, aqui, porque ele tem que ser neutro, tá? Mas isso aqui é um meu. É importante a gente fazer o Netilat Yadayim para se purificar para o próximo passo da tefilá. Então, a gente vai ver que o poder das espiritualidades começa com as mãos. Né? E isso que a gente tem que entender, que imediatamente depois de recitar o Modeh Ani, a nossa jornada espiritual vai acontecer depois que a gente lava as mãos, né, e sai da cama. Rabino, como é que eu vou lavar a mão quando eu saio da cama? Tá? A gente vai explicar um pouquinho mais adiante sobre isso. Tem duas opiniões. E uma opinião diz que lavagem das mãos tem que ter uma bacia com um copo de Netilat Yadayim coberto, e a gente cobre a noite toda, e quando antes de levantar, a gente lava as mãos. E no decorrer dessa aula eu vou explicar mais sobre isso. O que significa uma obrigação ter que lavar as mãos de uma forma ritual? Né? Será que é a obrigação da higiene pessoal? Será que é uma exclusividade religiosa? Né? Ou mais? O que significa uma obrigação de lavar as mãos 3 vezes? Por que eu tenho que lavar dessa forma? Né? Uma, duas, três. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por que eu tenho que fazer isso? Né? É só pegar e jogar, pronto, acabou. Né? Por que tem essa ritualidade? Porque precisa encher o copo, né? Encher d'água até a borda. Tem gente que transborda, né? E aí tem que ter 1, 2, 3. 1, 2. E quantas vezes se existe uma outra forma de lavar as mãos? E a gente vai comentar mais sobre isso. A gente precisa entender que nesse período que a gente está dormindo, a gente tem impurezas. Como a gente falou,
recebemos a alma nova, agora precisamos começar o nosso dia, fazemos a Berahá Modéani, depois temos que lavar a mão. Fazemos a Berahá ou não fazemos a Berahá? É uma das perguntas que a gente vai deixar no decorrer dessa aula. A Alahá vai dizer que a gente não faz a Berahá antes de ir ao quarto de banho, ao banheiro, né? Ao quarto de banho. Por quê? A gente precisa cuidar da nossa higiene pessoal. A gente precisa fazer tudo que a gente precisa fazer no banheiro, do lado físico, do lado fisiológico, e depois escovar os dentes, lavar o rosto, ou tomar um banho, né? Dependendo da pessoa, do costume da pessoa, ela tem que estar com o corpo totalmente limpo para poder fazer tefilá. Tá? Ela não pode fazer tefilá suja. E também não ter feito a sua hora correta. Ou seja, ela tem que estar limpa por dentro e por fora. Com muito respeito eu falo essas coisas para vocês. Porque a gente precisa estar purificado, limpo por dentro e por fora, para poder conversar com Deus. Rabino, não tenho condição, não dá? A gente tem que se esforçar. Se não conseguiu, tudo bem. Tá? Mas limpou-se, tem bem apresentado, para se apresentar perante o Eterno, o Rei. Então a gente não pode perder essa oportunidade de estar preparado para fazer a tefilá para Hashem. E é uma obrigação, tá? Uma obrigação judaica. Eu não posso começar uma tefilá sem estar preparado. Então a gente vai trazer alguns pontos porque tem essa obrigação e dar algumas fontes para que a gente possa entender um pouquinho a linha de raciocínio. A base de tudo, a fonte mais clássica é a fonte que a gente tem que começar, que é a fonte bíblica. Quem começou a lavar as mãos na Torá? A gente vai ver que logo que a gente recebe uma Matan Torá, a gente vai estar recebendo a Torá e a gente vai começar um serviço no Mishkan. Mishkan em hebraico é tabernáculo. E aí vai ser estipulado, vai ser estabelecido os Kohanins, o trabalho deles. Né? Que a gente vai ver que os Kohanins, depois do tempo do Mishkan, do tabernáculo, vai ser aplicado no templo de Jerusalém, nos dois. Então, uma das coisas que foram aplicadas e obrigadas no tempo bíblico para os sacerdotes é a lavagem da mão. Tá? E a gente vai ver que ela vai ser estabelecida no período do Mishkan. Tá? E a gente vai ver a fonte disso agora. A Torá em si não vai especificar o mandamento de um não sacerdote, de uma pessoa que não é sacerdote, que lavar as mãos. Ou seja, só um Cohen, ele é, pela Torá, obrigado a lavar as mãos. Tanto que quando a gente vai ver um Bricata Kohanim, o Cohen vai fazer o Bricata Kohanim nas sinagogas no Shabat, antes ele tem que lavar a mão, tá? E aí ele vai poder fazer o Kapai, que é aquela oração no meio do Ehal. Se não tem Cohen, o Razam vai fazer, porque precisa relembrar e abençoar o Kahal, tá bom? Então, a gente viu que antes, na Torá em si, ele não vai obrigar um não Cohen lavar as mãos. Só essa obrigação é só dada para o Cohen Gadol, os Kohanim. Rabino, então para que eu tenho que fazer tem que fazer Neflat Yadai? Ora bolas. Ora pois, não me dá bolas, como fala. Não, olha, Rabino, eu vou acordar e vou fazer Modéani,
vou ao banheiro, lavo a mão assim rapidinho, tá ótimo, vou fazer minha tefilá. Porque existe um passuque na Torá que fala que a gente é Am Kadosh. Am Kohanim. A gente é como um povo sacerdotal. Bevadai, a gente sabe que os Cohen são a castra mais purificada do povo de Israel, né? Mas o povo de Israel em si é um Am Kadosh. Então, a gente precisa sim fazer a lavagem das mãos, não para o serviço religioso. Veja bem, a gente tem o começo do Sidur, o Brikat HaSha'ah, as orações as orações matinais. A gente vai ter essa oração que vai se preparar para tefilá, tá? Agora, quando eu entrei na sinagoga, no templo, eu já estou preparado. Dentro da sinagoga, eu não tenho obrigação nenhuma. Alguns têm costume, tá? De antes de entrar na sinagoga, lavar as mãos. Então, até aqui a gente entendeu, tá? Que é uma obrigação dos Kohanins, tá? E foi um contexto que, para a construção do tabernáculo, Deus instruiu Moisés a fazer o tabernáculo e lavar as bases, lavar as mãos. Eu acho que também para poder entender uma coisa, gente, a gente vai ver que o tabernáculo, isso aqui é o Rabino Franco pensando, analisando com vocês. Onde ficava o tabernáculo? Que local ele ficava? Vamos lá, alunos. No deserto. No deserto. Alguém conhece deserto aqui? Um pouco. Hã? Sim, sim. Né? A Beatriz já foi lá em Israel, né? Conheço só do Egito. Só do Egito. O deserto do Ceará. Eu conheço muito bem, porque eu sou guia em Israel, né? Então, a gente tem o deserto do Negev, tem o do Sinai, né? A gente tem bastantes desertos lá em Israel. Então, o deserto, ele tem uma facilidade de ter a areia muito fina, tá? E essa areia muito fina acaba te deixando sujo. Existe uma tempestade, semana passada aconteceu, em Beersheba, uma cidade ao sul de Israel. Lá, de vez em quando, acontece... Tempestade de areia? Hamsin, seria em hebraico. Hamsin. As tempestades de areia que vêm do Egito, vêm do deserto do Saara, que vai passando pelo Egito e chega até a terra de Israel. Poeira, como é que é o nome? Eu perdi o nome. Então, Poeira castanhada. Poeira castanho. Castanhada, castanho, cor de terra. Pois, castanho. Ou lá no Brasil, poeira marrom seria essa. Marrom, sim, castanho. Essa poeira do Saara chega até ali nas Ilhas da Madeira, tudo, vem, atravessa o mar e chega até aqui nas Ilhas da Madeira. Então, essas poeiras também não se em Portugal. Mas essas poeiras, elas realmente deixam tudo sujo. Elas deixam tudo sujo. Se a gente começar a analisar isso, tem sentido que a Kadosh Baruch está falando para Moshe. Olha, antes de vocês entrarem na tenda de reunião, construírem o altar, façam o Netilat Yadai. Ele vai ordenar a Arão, e Arão vai falar aos seus filhos, e assim vai se tornar uma lei. Mas é interessante também a gente falar que a Kadosh Baruch Hu manda Arão e seus filhos lavarem as mãos, e o quê? Os pés. Então, a gente vai entender isso. Por que lavar os pés? Uma outra situação. Antes do estabelecimento do templo e do Har Sinai, do recebimento da Torá no Monte Sinai, mais biblicamente falando,
Quando aconteceu um episódio de lavar as mãos e os pés? Vamos ver se vocês estão bons de Taná e Tará. Abraão. Abraão Avino, Padre querido, Padre bendito. Abraão Avino. O que Abraão Avino fez? Lavou os pés dos anjos. As mãos dos anjos, foi? Quem está falando é o Francisco. Francisco, presta atenção. Abraão Avino estava na sua tenda, ele vai lá, ele vai encontrar com os três anjos, 3 árabes, 3 pessoas que estão chegando, e elas estavam só passando, e Abraão Avino disse, não, você não vai passar aqui, não. Você vai ter que comer o churrasco que eu estou fazendo aqui, que eu vou fazer com feijão, linguiça, caché, e a carne que eu vou preparar para vocês. Não foi bem assim, mas ele vai dizer, não, você não vai passar direto. Ele não quis saber, Abraão Avino não quis saber se esses 3 anjos eram judeus, se eles eram racídicos, se ele era muito ortodoxo, menos ortodoxo ou unortodoxo. Está aí a dica da Netflix, né? Ele não quis saber. Ele quis saber que ele queria fazer uma mitzvah. Ele queria trazer convidados. Então, se você quer ter berahá na tua casa, traga convidados. Que a tua casa seja uma tenda de Abraão Avino. Quanto mais você dá, mais você tem. Essa é a lei básica da Torá. Então, voltando a esse assunto, o que Abraão fez para aquelas 3 anjos, 3 ismaelitas? Ele pegou, lavou as mãos e lavou os pés. Porque no deserto a poeira pega. Quem conhece o deserto sabe que aquilo lá entra mesmo. Então, era uma coisa natural, né, fazer essa coisa. Agora, por que não se faz mais? Por que não se faz mais a lavagem dos pés? Só se lavam as mãos, né? Pega o Netilat Yadayim e a gente vai fazer só as mãos. Quem é que faz hoje em dia a lavagem das mãos? Alô! Os muçulmanos! Os nossos primos. Pois. Ismaelitas. Os ismaelitas, né? Até hoje, se você vai lá em Israel ou no país árabe, você tem que lavar os pés e lavar as mãos. Lava até a nuca, atrás da orelha. Né? Toma um banho, né? Toma um banho. É um banho de gato completo. Né? Por que esse costume que eles têm e a gente não tem? Da onde que vai sair isso? A gente vai ver daqui a pouco. Breaking news. Não vai embora que a gente volta daqui a pouquinho com essa pergunta. É um mandamento positivo, tá? Né? A gente vai ver que esse mandamento é um mandamento que começou com a sua base na Bíblia, com Abraão Avino, um patriarca, e depois a gente vai ver quando matando a Torá, a gente vai receber a Torá. Então, lavar a mão não é uma coisa criada pela cabeça do rabinos do século XVI, do século XV, ou do Ramban, ou do Rashi, ou do Ramá. Não. É uma coisa bíblica que foi estabelecida e foi estabelecida por Deus para Arão e seus filhos, para todas as gerações. Tá bom, Rabino. Legal. Eu não sou Cohen. Eu sou da família Blending. Né? Eu sou da família Goldstein. Eu sou da família Félix. Eu sou da família Franco. Eu sou da família Martins. Né? Eu sou da família Mourão, do Guimarães. Né? Quem tá aqui? Estou vendo só os sobrenomes aqui. Maciel Borges, lá de Porto Alegre. Eu sou da família Risse. Não, eu não sou Cohen. Eu sou uma pessoa diferente. Porém, agora começa a complicar para a gente. Tá? Vai dizer que a origem, o significado desse ritual de lavar as mãos vai ser colocado uma regra de ouro. Quem vai ser essa pessoa que vai estabelecer a ordem
e progresso nessa mitzvah foi Rambam. Qual é o nome dessa pessoa? Como é que é o nome dessa pessoa? Maimonides? Maimonides, Rambam, qual era o nome dele? Moshe Maimonides. Moshe Ben Rambam. Ben Maimonides, né? O pai dele era Maimon, né? Que tinha o seu apelido. Maimon, right? Seu apelido não, mas como é que fala a abreviação do seu nome, o seu tipo Rambam. de Rambam. De Moshe para Moshe não houve outro igual. Quando vocês forem em Israel, vocês vão lá em Tibérias, onde ele está enterrado. Na entrada onde ele está enterrado está escrito: de Moisés a Moisés não houve outro igual. Então, de Moisés, Moshe Rabbeinu, a Moisés, Moshe, Maimon, não houve igual. Ele conseguiu interpretar as leis de uma forma maravilhosa e reduzir para que a gente possa aplicar a ordem de desenvolvimento. Toda geração, a Kadosh Baruch Hu manda tzadikins, pessoas muito grandes, para poder explicar a lei, a Torá, na linguagem dessa geração. Tá? Nunca se esqueçam disso. Regra de ouro. Rambam, ele vai dizer que é um mandamento, dá um like assim, positivo. Não é like, tá? É like. Ele vai dizer que é um mandamento positivo. Então a gente já tem um porquê de fazer o Netilat Yadayim, né? Que é um mandamento positivo para os sacerdotes que serviam no templo para santificar as suas mãos e seus pés. Rabino, ou seja, os descendentes de Arão devem fazer lavagem das mãos e dos pés. Rabino, a gente não tem o primeiro nem o segundo tempo, mas quando a gente tiver o terceiro tempo, os coanis vão ter que lavar as mãos e os pés? Sim. Vão ter que lavar as mãos e os pés. Rabino, por que então eles não lavam os pés? Não há tempo? Não tem onde entrar. Então, não tem tempo, então não preciso lavar a mão também. Vamos, senhores, eu quero que vocês pensem. Vocês são alunos do Rabino Franco. Vamos lá. Se calhar por causa da... Mas a mão pega o livro. O nosso tempo é curto. A mão pega a Torá, pega Se eu não tiver mão, eu posso pegar com o pé. Está bem, mas os pés não estão descalços. Meu pé que me aborrecia todo. Para não imitar os muçulmanos. Ou exatamente isso. Para não imitar os Você muçulmanos. está com preconceito com nossos primos. Não tem que ter eles são nossos primos. Exatamente. Você tem que soltar aqui. Não, e eles vieram depois de nós. A gente não imita nada deles. Não, mas não é que tem que imitar. Beatriz, eu quero eu acho que é por causa do calçado. Hoje em dia toda a gente anda calçado e é na calçada. Manuel. Calçado. E depois, se tirar o sapato para lavar o pé, vai subir um cheiro que às vezes não vai ser bom. Mas é verdade. O Paulo está falando uma grande verdade. Cristão também, né? Muitos países, como a quente, a África Branca, o Mediterrâneo todo é muito quente. Então, se você vai sem lavar... também, né? Hã? Perdão? Os cristãos, né? Lavam os pés, os cristãos. Na verdade, não são os cristãos, são os papas, né? Os cardeais. Para relembrar, tá aí no cristianismo tem uma cerimônia que eles lavam o pé. Mas se você for ver isso, mas isso aí, eles estão copiando a coisa judaica. Mas quem os lava são acho que são os sacristães, ou como é que chamam, que lavam os pés. Eles estão fazendo lava-pés judaica. Tá, gente? A religião cristã, ou principalmente o catolicismo, não tem bases, como eu falei há pouco, não tem bases históricas. Eles só acabam copiando muita coisa judaica. Tanto que a gente vê hoje movimentos aí de cristãos que querem ser judeus, que criam messianismo e tudo, no final está todo mundo querendo ser judeu, porque
acaba tendo tanta informação judaica que as pessoas acabam copy-paste, né? Mas vamos voltar ao nosso tema. Lavar os pés. Por que hoje os Kohanim não lavam os pés? Não, vocês são pessoas detalhistas? Vocês já foram numa sinagoga? Vocês já viram um Kohen fazendo bricata Kohanim? Yevarechecha com talit, né? Tá balançando, fazendo assim. E faz assim, tá? Ashkenazi faz assim, tá? Sefaradi faz assim, tá? Ashkenazi faz assim, tá? A força vai... Tá aí os... Como é que é do Star Wars? O Mr. Spock. Eu sabia que o Manuel ia acertar. Pergunta Berahá, Manuel, depois eu te pego. Isso é porque o autor, né? O autor é de origem judaica. Você disse, ele é Cohen, ele era Cohen. O pai ele tinha essa imagem da sinagoga quando ele era pequeno, e teve uma entrevista que ele contou. Então foi a primeira coisa que veio à cabeça dele, ele colocou na história. Maravilha, isso aqui é muito interessante, esse é um símbolo do Cohen, tá? Quando a gente vê essa mãozinha também no cemitério israelita, porque aquele túmulo de uma pessoa de Cohen. Geralmente no leste da Europa, na Polônia, quando eu vou muito lá, a gente vê, né, não tem nem o nome, mas a gente quando vê que tem isso é porque ele está enterrado no Cohen. Gente, não se lava os pés, tá, o Cohen, mas fica a lembrança que a gente não pode fazer o Bricata Kohanim com calçados, tem que fazer descalço, tá? A pergunta é, se faz descalço no leste europeu, na Rússia, ou na Polônia, ou até mesmo aqui em Portugal, são países muito frios no inverno. Então, você vai botar descalço lá, você vai ficar constipado, vai ficar doente. Então, as comunidades do leste europeu, os ashkenazis, não fazem Bricata Kohanim por causa disso. Tá? Só faz uma vez a um ano, que é Yom Kippur, ou nas festas. Tá? Algumas comunidades ashkenazi. Agora, as comunidades sefaraditas, elas fazem, mas porque o país são mais quentes. O Marrocos, o Egito, Portugal. Né? Portugal, em comparação à Europa, é um país muito quente. Aliás, está quente hoje. A gente entendeu dessa forma, tá? Então, os Kohanins, eles estão sempre obrigados, tá, a fazer o Bricata Kohanim. Mas eles têm que lavar a mão, tá aqui novamente, e eu vou explicar direitinho para vocês como é que se vai fazer essa ritual na questão dos Kohanim, tá? Lavei uma, enchi d'água, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rabino, muito legal, gostei bastante, mas não mudou minha vida, porque eu não sou Kohen. Como é que eu vou fazer isso? Né? Não respondeu a minha pergunta. Agora, a gente está falando o período de Ramban, que ele vai dizer que é um mandamento positivo. Tá? A gente não pode lavar nada com hatzitot. Hatzitot como é que se fala em português? Coisas que vai atrapalhar. Anéis, tem aquela pessoa que está com cheio de anel. Pulseirinha. Não, mas coisas que vai atrapalhar a lavagem da mão. Então a gente tem que tirar, tá? Há algumas opiniões que falam que não tira, só a aliança que não tira. Quando eu era casado, eu já perdi. Quando eu era casado, eu já acho que eu perdi 5 alianças. Que nessa brincadeira de tirar para fazer Netilat Yadayim, você não sabe onde voltar, já foi aliança. Então eu disse para minha ex-esposa, eu disse assim, olha, não vou mais comprar aliança, estou casado contigo, não fica chateado. Você, que é mulher, deve usar aliança, os homens não devem usar porque eles perdem. Né? Tanto no meio religioso, ninguém usa aliança. Só algumas
opiniões que pode botar. Seguimos. Rambam, ele vai dizer que o lavar das mãos é uma forma da prática de começar a se santificar. Lavamos as mãos, antes vamos ao quarto de banho, fazemos as orações da manhã, e aí, antes de começar a tefilá, tá? Queriam, isso aí já é o período de 2000 anos, Rabi Akiva, que a gente falou nessas últimas aulas, Rabi Akiva queria dar um decreto dizendo, olha, todo judeu tem que ir ao mikveh antes de fazer tefilá. Vocês já entenderam isso? Como é que a gente vai decretar uma mitzvah e ir ao mikveh? Ia dar problema, porque o povo judeu saiu para a galuta da galuta. Nem todo lugar tem rio, nem todo lugar tem mikveh. Então, Rabi Akiva não conseguiu fazer essa berahá, esse decreto, para que a gente possa, o homem tinha que ir para a mikveh. Agora, a Hassidut, que são os racídicos, eles têm costume bom de ir ao mikveh. Aí vão se sentir mais purificados para começar a tefilá, tá? Mas não é uma obrigação. A gente começa a se purificar com a lavagem da mão. Até aqui vocês estão entendendo? Sim. Tá legal? Sim, tudo ok. O desenvolvimento tá legal. Perfeitamente. Então, a gente vai começar agora a entrar, saímos do período bíblico, a gente vai entrar no período talmúdico. A preparação para a reza. A gente vai ver que perdemos o primeiro e o segundo templo, o povo está na diáspora, precisa se compilar então a Torá oral, vai surgir os Talmud, o Talmud Yerushalmi, o Talmud Bavel, e aí os nossos sábios precisam adaptar a tefilá com o serviço no templo. E aí, com a destruição, né, do templo, a gente precisava conectar, manter o serviço do Kohen Gadol. Né? O serviço do primeiro templo e do segundo templo era fazer Sheritá, o Korbanot, todas as coisas. Agora a gente não tem mais isso. Então, a gente precisou fazer essa performance para os Kohanins e também para o povo. Porque a gente desceu a níveis tão baixos, começa assim, tão baixos, por causa da diáspora, que a gente, com medo, os nossos sábios começaram a dizer, não é só os coentes agora que vão ter que fazer Netilat Yadayim. Todos nós, todo homem Israel, para que a gente não possa esquecer a nossa Torá. Porque pode se esquecer. Então, os nossos sábios decretaram isso e a gente tem a obrigação de se preparar o serviço como se fosse um sacerdote, como se fosse um cohen. Né? O Talmud vai explicar isso, que é quando uma pessoa ela vai lavar as mãos e vai estender, e ela vai fazer a berahá, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav v'tzivanu, netilat yadayim, levanta a mão, a gente vai falar que a gente está fazendo um mandamento de oraita, bíblico, que Deus comandou para os coens, mas a gente também é um povo sacerdotal, então a gente está cumprindo uma mitzvah positiva, Rambam, lembra de Rambam, tá bom? Então, quem vai dizer isso na Guemará? Rabi Yohanan. Yohanan, na Guemará, vai dizer que quando uma pessoa vai levantar as mãos e vai fazer o Netilat Yadayim, lavar as mãos, e vai fazer a berahá, a Netilat Yadayim, ela está recebendo em si, como fala Malkut Shammai, a presença de Hashem, os céus vão descer para ele, seria essa a tradução, e essa pessoa vai ter mais chance de se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Por isso a gente faz isso. Levanta a mão, quando faz para Netilat Yadayim para o pão, para quando a gente sai
do quarto de banho, vai para fora. Detalhe, a gente não pode fazer o Netilat Yadayim dentro do banheiro. Se faz dentro do banheiro, a gente não vai falar berahá dentro do banheiro. Proibido. Falar Abonai dentro do banheiro. Proibido. Não pode. Não pode. Tem que ser fora. Por que é proibido falar dentro do banheiro? Alguém vai me responder essa pergunta que vale um chocolate cachê. Ambiente impuro. Lugar impuro. Hã? É um lugar impuro. Chocolate. É puro. É puro ou é impuro? Impuro. Ambiente impuro. Puro. Pode ou não pode? Puro. Não! Não. Pode falar o Não nome de pode. água. Forma alguma. Está impuro. Acho que merecemos todos um chocolate, ó Sr. Rabino. Veja lá. Hein? Pá, eu acho que eu me dei mal agora. Mas eu não falei Brineder, sem promessas. Ah, Um quadradinho de uma tableta cada um. Tá bom, tá, vai anotando virtual. aí. Virtual. Vamos ter que mandar, eu vou mandar uma ameixa para cada um. Chocolate engorda, para todo mundo na dieta. Senhores, a gente não pode falar o nome de Hashem dentro do banheiro. Por favor, é coisa básica, né? A gente não pode escutar músicas tefilá dentro do banheiro. Chegou na questão do Talmud, que é uma mitzvah, a gente pegou um desastre muito grande, a perca do templo sagrado de Jerusalém, e a gente não sabia como humano, como se guiar depois da destruição do templo. O judaísmo estava em xeque. A gente não sabia. Perdemos. Por isso, Tisha B'Av é o dia mais triste. Porque vai ser um marco na vida judaica. Como que a gente vai se guiar pós-destruição do templo? A gente só sabia fazer korbanot, fazer toda... É a mesma coisa hoje. A gente vai construir o templo? Vai. Mas a gente sabe fazer os sacrifícios? Quem vai ser o Kohen Gadol? Quem vai ser Sefaradi, vai ser Ashkenazi? Como é que vai ser todo esse negócio? Porque a gente está tão acostumado com a ordem das tefilot que a gente não sabe como é que fazer o serviço no templo. Vocês estão entendendo? Agora, imagina ao revés. Quando a gente não sabia como é que ia se fazer o serviço pós-templo. Eu me fiz entender? Não. Sim. Né? A gente não sabia, naquele período de 2000 anos, depois que o templo foi destruído, a gente só sabia fazer o sacrifício, saber lavar as mãos, e depois fazer os korbanot, né? Toda aquela coisa toda com o Kohen Gadol, com o sacerdote. Depois que o templo foi destruído, a gente tem que sair de cena com essas coisas e adaptar a tefilá. E a tefilá, ela entrou na nossa vida tão profundamente que a gente não sabe como é que vai fazer o serviço do templo. Tanto que uma das 613 mitzvot que a gente vai ter no livro da Torá, a maioria é relacionada para o serviço do templo. Ou seja, breaking news, a gente não sabe, muitas das nossas mitzvot que a gente tem é relacionada ao templo. Pergunta de Beidim, tá? Então, a gente está impossibilitado de fazer essas mitzvot. Fasteis ou não fasteis? Vamos ver se vocês entenderam. Não entendi o que o senhor falou aí, não, da pergunta de Beidim. Não entendi essa última parte, não. Pode repetir. Muitas das mitzvot, das 613 mitzvot que a gente tem, a maioria, uma boa parte, tá? É relacionada ao serviço do templo. Então, a gente não podemos fazer, estamos impossibilitados de fazer porque não temos o templo. Me fiz claro? Sim, Rabino, obrigado. Sim. Maravilha. Então, seguimos em diante. A gente vai ver que os rabinos da época do Talmud tiveram que se desdobrar e não só decretar que os coanis têm que fazer Netilat Yadayim, mas também o povo de Israel.
Porque o nível espiritual, ó, caiu, como eu falei. Então, a gente não tem mais o serviço, não tem mais o avodá. E aí, então, o povo, através da tefilá, tinha que fazer o Netilat Yadayim. Tá? Agora, prática. Tá? E a gente tem que entender muito isso. Acordei, fiz Modéanim, levantei, fui fazer o Netilat Yadayim. Peguei o caneco geralmente tem as duas, né? As duas alças, né? Para que a gente intercale a água, tá? Agora, eu vou ensinar para vocês uma coisa que vocês nunca vão esquecer. Enchi d'água, tá? Para Netilat Yadayim do banheiro, tá? E para começar o dia e para comer pão, a gente faz, encheu d'água, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora, para casa de banho, para lugares impuros, tá? Cemitério, quando a gente vai visitar, e quarto de banho, quando a gente precisa ir ao quarto de banho, é totalmente diferente, tá? A gente vai encher o caneco, tá? Em vez de fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, a gente vai encher o caneco, vai falar 1, 2, 3, 3. A diferença, alguém pode agora em poucas palavras, dizer o que eu fiz? Ele descaracteriza Uma mão purifica a outra. Não, todas vão estar purificadas, Alberto. Agora, a pergunta é, por que tem essa diferença? Quando eu vou fazer, santificar, falar o Netilat Yadayim, eu vou fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3 na mesma mão, e quando eu vou ao quarto de banho, ou banheiro, eu tenho que intercalar. 1, 2. Eu acho que é por segurança, né? Porque às vezes o vício, né, do hábito, não é, faz a pessoa distrair e acabar falando que não tem que falar. E quando a pessoa sabe que naquele momento ela tem que modificar o movimento, aquilo ajuda a marcar bem que é diferente. Tá bom. A gente está num período talmúdico para Netilat Yadayim, tá? Passamos período bíblico, a gente está no período talmúdico, os rabinos precisavam preservar o nosso povo. Uma das nossas formas para poder preservar o nosso povo é decretar hábitos que a gente não possa esquecer, tá? Então, eu quero, através dessa informação, eu queria ouvir alguma outra opinião por que a gente intercala a lavagem da mão. E qual é a diferença? Por favor, next. Eu acho que é para diferenciar, Ravi, uma da outra, né? Então, acredito que como se é para comer pão, algo sagrado, você faz essa diferenciação, eu acredito. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, gente. Não terá a ver também um pouco com rapidez? Com que Hã? a rapidez com que uma delas é feita em detrimento Não, eu posso fazer do mesmo, os dois do mesmo nível. Sim? Mesmo nível. Não tem, a diferença são como é que eu vou jogar 3 vezes numa mão, 3 vezes na outra mão. No quarto de banho, eu vou lavar 1, 2, 3. Vamos lá, gente. Olha o barulho do grilo. Ninguém responde, só os grilos. Ninguém consegue responder. Quantidade de água? Não, não é isso. Eu sabia o que era. O Sr. Rabino já me tinha dito. Deixa-me lá ver se eu me lembro. Vai ser tema da minha próxima prova. Porque quando uma pessoa está no banheiro, não pode rezar, não é? Não. Deus não nos Senhores, ouve. Deus não nos ouve. Para poder vocês entenderem,
a origem disso tem baseado que o Leandro falou agora. Tá? O que é Kadosh tem que ser, até o ato tem que ser preservado. Então, eu vou intercalar. Posso falar? Quem está falando? David. David. Ou David. David. Então, Rabino, eu acho que, além de diferenciar, eu acho que é uma questão também de que uma é feita a berahá e a outra não. Não, a gente faz uma outra berahá. Wait a second. Sim, mas a questão da diferenciação apenas é isso. Berahá. Essa aqui é o Sheatzah. Apresento para vocês. Vocês vão conviver muito com eles. É uma introdução. Eu sei que a aula de pré... Como é que fala em português? A aula de jardim de infância judaico. Então, vocês vão apresentar para meus alunos queridos o Sheatzah. Um dia que vocês conviverem e conhecerem dela, e nunca mais vão se separar deles. Porque essa aqui é a oração remédio. Isso aqui salva vidas, tá? A Sheatzah. Gente, a gente faz dessa forma para não perder aqui do chá, a santidade do ato do Kohen Gadol. Porque daquela forma que a gente fazia, 1, 2, 3, 1, 2, 3, era usado no templo de Jerusalém. Então, a gente perdeu o templo, perdemos por enquanto. Mas a gente não pode perder o costume para se levar com santidade. Tá? Então, o que os rabinos determinaram? Quando sair do banheiro, a gente tem que lavar as mãos? Sim, mas a gente vai lavar de uma forma intercalada para não conectar da primeira forma que a gente faz para quando nossas almas tirar a impureza, tumar, né? E se elevar, se sentir puro para poder fazer a tefilá e também para fazer a lavagem do pão, para comer o amotzi lechem naaretz. E o outro, intercalado, quando a gente sai da casa do banho, do banheiro ou do quarto de banho, a gente tem que fazer dessa forma e de fora fazer o Sheatzah, que é a oração do banheiro. Então, a gente matou duas coisas com uma só resposta. A gente tem que preservar o serviço do templo, mesmo que a gente não tenha o serviço do templo. Então, se a gente faz disso, por isso os nossos sábios decretaram que não só os Kohanim, mas todo o povo de Israel possa manter a tradição. Tradition, tradition, tradition. Tan, taran, tan, tan, tan. Seguindo em frente. Sheilot. Perguntas. Rabino, desculpa interromper. Eu entrei agora, eu não peguei a parte da frente que o senhor falou no começo. Então, quer dizer, quando você faz intercalado 1, 2, 3, 1, 2, 3, essa nós não fazemos mais, nós fazemos intercalado agora. Não, a gente faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, a gente faz para comer o pão, para fazer Anetlat Yadai, para comer o pão, para Motzi Lechem Naaretz, para o Shabbat, ou para qualquer momento que a gente vai comer o pão. E a outra, a gente faz dessa forma quando a gente vai fazer as orações matinais, que vai ter lá o Anetlat Yadai. Agora, o intercalado, 1, 2, 3, é quando a gente sai do quarto de banho, do banheiro, ou de um cemitério. Ah, tá. Tá bom, gente? Vocês entenderam aqui? Rabino Bender. Então, eu encho com a mão direita e depois eu passo para a mão esquerda e começo da esquerda para a direita, não é isso? Ó, comecei tá aqui, tá enchendo, tá? Olha, tem cabalistas. Agora, na parte final dessa aqui, eu vou começar a falar uma outra coisa interessante. Eu já ouvi dizer eu falei do período talmúdico que nossos sábios salvaram os costumes do segundo tempo. Agora a gente vai falar do lado místico.
né? Do lado... mão da justiça e mão da misericórdia, né? Aí, enfim, vou deixar o senhor falar. Isso mesmo. Não, tá correto. Aí a gente agora vai entrar no lado mais místico, no lado mais Cabala Senta. Não, isso é outro lugar. Isso é uma Hanai. Vou desligar aqui o som. Eu sempre estou à vontade, né? Para ensinar, eu estou sempre à vontade. Essa é a minha profissão, ser professor. E o salário, ó. Então, a Beatriz que sabe, né, Beatriz? Gente, a gente tem que entender que o lado místico sempre vai estar, tá? A gente vai ver que a tradição do Zohar Kadosh, do lado místico, vai dar várias pistas porque a gente faz isso. Uma é a tradição que a gente vai se livrar das energias negativas, né? O que seria isso, Ana? A gente está 1/6 de ave, como a gente falou isso na semana passada. Como é que é 1,60? Morto. E a gente vai livrar a tumá em hebraico é impurezas, das nossas unhas. Então, por isso a gente tem que lavar as mãos. Os espíritos maus, a tumá, ela vai sair pelas unhas. Falei na semana passada, eu acho que foi com vocês, ou com algum grupo que alguém que eu falei, alguém que eu ensino, falei que muitas das tumor saem pelas unhas, tá? Tem o Dibuk, né? Acho que alguém sabe o que é Dibuk? Sim, Dibuk. Dibuk é Quem está falando? Quem está falando que eu não sei quem está falando? The book is on the table. Leandro. Você fica quieto, Paulo. Que tá... Leandro da onde? Extrema Minas Gerais, Brasil. O Leandro, o artista, ele faz cada pintura bonita. Leandro, você fala que é? The book seria obsessores, espíritos obsessores, né? Espíritos. Mas você assiste muito Rasque. Você está assistindo muito Rasque. Vai para lá. Eu ainda voto no The Book is on the Table. Você fica quieto. Rock. Gente, The Book. Essa palavra que é um lado místico. A Guemará vai falar. Os textos místicos também vai falar. É o lado mais espiritual. Tá? É um corredor. Costumo analisar essas coisas místicas como um corredor extenso e às vezes muito escuro, que a gente precisa, isso aqui que é o Rabino Abraão está falando, tá? Para andar nesse corredor, quando vai estudar os textos sagrados, precisa de luz para andar. Precisa de luz. E como é que é essa luz? É baseada, orientada pelos nossos tzadikim. Nem todo mundo tem barba grande, né? É rabino. Olha aqui, eu que diga isso aqui. Nem todo mundo que tem barba grande é rabino. Pode ter comido um cavalo e a cauda ficou para fora. Nem todo mundo que é cabala, entende das coisas, entende mamacho. Eu não entendo. Eu não entendo. Estou começando a estudar agora. Mas é uma coisa que precisa entender. Ter orientação, rabinos sérios em Israel. Eu, quando tem temas assim, eu pergunto aos meus rabinos em Israel, eu pergunto às pessoas que estudam há mais tempo, o Sod, que é o lado espiritual da Cabala, essas coisas todas, a gente tem que perguntar. Acontece, a gente pode saber, deve saber, mas sempre com uma orientação, saber quem é que está falando, as bases, as fontes, entende? Porque senão fica... quem estuda Cabala tem que ter um livro específico. Não, ele não vai falar da boca... Hoje a aula vai ser Cabala.
Ninguém vai falar isso. Se a pessoa fala isso, essa aí não sabe de nada. Ele tem que chegar hoje, eu tenho aqui o livro Shara Gingulin, eu tenho aqui um livro que foi escrito há 200 anos, vamos estudar, aqui que se debater, porque a coisa, como eu falei, é um corredor muito estreito, escuro, e que a gente tem que ter a luz da Torá. Tá bom? Você estava falando sobre Kabbalah e me fez lembrar aqui uma história pequena de quatro sábios que foram estudar. E esses 4 sábios, um ficaram louco, outro ele simplesmente sumiu, o outro se tornou sábio. São 3, acho que são 3. O outro se tornou sábio. E porque fala que questão de níveis, né? Para você estudar, você tem que estar um nível muito profundo para você conseguir estudar. Por isso, queridos alunos, amigos meus, quem quer estudar Cabala comigo aqui, ó, tá ferrado. Vocês têm que estudar o café com leite. Vocês têm que saber a Torá, as alahot. Como é que é ser judeu? A gente está na galuta da galuta da galuta. Entende? Muita coisa se perdeu. A gente vê que somos almas muito antigas. O Alberto está perguntando o que é Dibuk. Dibuk é como um espírito, um espírito opressor. Fui eu, senhor Rabino. Fui eu que queria saber. Perguntou-me a mim, O Jezinho. Então, mas ainda tenho que perguntar porque eu também não sabia. Tá bom, então tá todo mundo sabendo agora. Tá bom? A gente tem que estudar muito a Torá. Tá? Não enveredem a estudos mais elevados sem ter uma base. É como você subir, elevar-se e cair. Quando for cair, vai cair no oco. Então, como a historinha que o Leandro está falando, as pessoas acabam enlouquecendo, acabam perdendo a fé. Então, todos os meus alunos, quem me conhece sabe que eu me preocupo muito, 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 muito. A minha preocupação hoje não é para que a pessoa tenha um zorra, uma segulá, um amuleto, uma pedra, com todo respeito aos meus amigos, Merilá, Mamash, meus amigos de coração. Minha preocupação é o dia a dia. Se a pessoa está sabendo, vai comer um pão, sabe fazer a berahá, se a pessoa sabe lavar a mão, se a pessoa sabe botar um talit, se a pessoa sabe fazer a tefilá. Porque ela sabendo isso, ela vai ter alicerces, como o rei Davi, como eu falei nas aulas que eu falo. O rei Davi construiu o templo, ele não construiu, mas ele deu ao seu filho alicerces para ele poder construir o templo. A gente aqui não tem... o mais caçula aqui sou eu, que tenho os meus 23 anos. O resto tudo é velho. Eu fiz então... a semana passada, por isso. Não, sou eu, mais novo. Então, todo mundo aqui é adulto, então já tem experiências das vidas, tem uma trajetória diferente. Então, para sentar e estudar é complicado. É muito difícil, principalmente estar na sala com 15 pessoas, acho que é isso tudo. Não é fácil. A gente tem que ter muitas voltas e voltas e voltas. Então, aconselho, meus amigos, meus alunos queridos, aproveita o Rabinão aqui. Estudem. Estudem. Venham às aulas. Tem outras situações, trabalho, eu sei que tudo, mas se não puder ver, está gravado, vai lá no YouTube. Façam isso. Mazal Tov, Alberto. Mazal Tov, 34 anos. 34 anos. Mazal Tov. Obrigado. Mazal Tov. Que a gente te abençoe muito, tá? Esse é o Alberto, modéstia à parte. E assim também. Todos e todos. Para mim é o típico português historiador que me orgulha muito quando ele está fazendo as tefilot. Eu fico vendo a evolução dele nas tefilot, na shaharit. Então, para mim, eu desejo todo que vocês vejam isso também.
não adianta, não esperem, tá? Que o Rabino Franco vai lá com vocês, vai dizer, agora você é judeu, Shalom. Shazam. Baruch atah, que bom que tá. Shazam. Não. Não espere isso do Rabino Franco. אוי אוי, אשת 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 חי